Olá a todos! Bom, vamos à parte que vocês gostam. E se conseguirmos isolar o x, o y ou o z? Sim, fica bem mais fácil se nós conseguirmos isolar uma dessas nossas variáveis, se não precisarmos encontrar a equação paramétrica. E a ideia aqui é parecida com a integral de superfície. Então, se a gente isola o z, fica em função do x e y, se isola o y, fica em função do xz, e se isola o z, fica em função de yz. E aí a gente faz as substituições. No lugar do z, por exemplo, se você isolou o z, como a gente vai estar multiplicando pelos vetores normais a superfície, é importante a gente analisar a direção dele. Quando você utiliza a equação paramétrica da superfície, essa equação paramétrica ela já vai estar no sentido positivo, sempre no sentido positivo. Porém, se você não está utilizando a equação paramétrica dela, se você está fazendo essas substituições, a gente diz que é uma superfície não paramétrica. E aí a gente tem que determinar qual é a direção desse nosso vetor normal. Porque quando você faz o vetor normal para uma equação paramétrica, ele já dá no sentido positivo. Agora, como nós vamos estar fazendo aqui a nossa equação paramétrica, a primeira equação vai ser essa equação aqui. Mas, se a gente quiser a direção contrária, a gente tem que colocar o menos aqui na frente, certo? Então, é mais ou menos uma convenção. Convencionou-se dessa forma. Se a direção é o contrária, a gente vai fazer isso aqui, certo? Então, do mesmo jeito que a gente encontrou as equações paramétricas, que a gente encontrou o vetor normal para nossa equação anterior, a gente poderia fazer isolando o x, o y ou o z. Na verdade, esse nosso vetor normal aqui eu já mostrei para vocês lá nas integrais de superfície. Lembra quando eu isolei o z e fizemos a equação, o vetor normal, e depois calculamos o módulo desse vetor normal? Então, o que nós fizemos lá foi exatamente essa parte aqui. Eu comentei com vocês que a gente iria ver depois, então esse é o momento que a gente vai estar trabalhando. Quando você isola o x, por exemplo, quando você isola o z, por exemplo, e faz o vetor normal ele vai ser menos derivada do z em relação a x na direção y, menos derivada do z em relação a y na direção j, mais k. Por quê? Volta lá na integral de superfície, quando a gente trabalhou com as superfícies não paramétricas, que se não me engano foi no vídeo 3, lá a gente vai estar explicando exatamente essa equação aqui, certo? Então, o nosso vetor normal unitário é esse vetor dividido pelo módulo dele. Se a orientação é negativa, quer dizer, nosso vetor está para o lado contrário, então é menos n. Multiplicando por menos, a gente vai ter mais e menos aqui. Em y e x acontece exatamente a mesma coisa. Na direção positiva, menos, mais e menos. Na direção negativa, mais, menos e mais. E em x a mesma coisa. Vejam que é como se você tivesse o plano tridimensional, né? O nosso z é apontado para cima, o nosso y é apontado para a direita, direção positiva, para a esquerda, direção negativa, e o nosso x é apontado para frente na direção positiva e para trás na direção negativa, beleza? Então, esses são os nossos vetores normais da superfície. Para nós resolvermos a nossa equação, então a gente pega o vetor normal vezes o nosso ds. Mas lembra que o ds é aquela raiz quadrada? Então, a raiz quadrada vai simplificar a raiz quadrada dividindo, né? O nosso ds é aquela raiz quadrada, vai simplificar com essa raiz que está aqui, só vai sobrar o que nós temos aqui no numerador. Então, se por um acaso, por exemplo, você isola o z, a nossa integral de fluxo df na nossa superfície ds, ela é dada pela integral dupla da região. Aqui você isolou o z, então essa nossa região ela está no plano xy, é a sombra dessa nossa superfície de z em xy. E você, no lugar do n, você coloca menos derivada do z em relação a x, mais derivada do z em relação a y, menos derivada do z em relação a y, mais k. Quando a orientação é para cima ou positiva. Se a orientação é para baixo ou negativa, a gente multiplica tudo por menos, e aí só esse nosso vetor normal, ele troca de sinal.
A dedução para os outros é exatamente a mesma. Vocês até já têm aqui como é que ficaria o nosso vetor normal. Quando a direção é positiva em y, quando a direção é negativa em y. Quando a direção é positiva em x, quando a direção é negativa em x. E aí essas fórmulas vai ficar de exercício para vocês brincarem um pouquinho, tá bom? Na verdade não tem nada de diferente, é só na hora de aplicar vocês vão fazer essas distinções quando você tem outro. Vamos a um exemplo? Seja sigma, a posição do paraboloide z igual a 1 menos x² menos y², acima do plano xy. Suponha que sigma seja orientada para cima, orientação para cima, olha só, isolou z e a orientação é para cima, então a orientação é positiva. Determine o fluxo de campo vetorial xi mais yj mais zk através de sigma. Então, esse é um campo vetorial que ele vai ter vetores para fora, né? Ele tem o crescimento na mesma direção dos nossos eixos. Então, quanto mais próximo do centro, menor, quanto mais longe do nosso centro, maior, e sempre orientada para fora. Então, espere-se que esse resultado seja positivo, porque esse campo vetorial, não sei se vocês conseguem visualizar, mas assim, esse campo vetorial ele vai ter orientação para fora. Ele sempre vai ter os nossos vetores para fora dessa nossa superfície. E a nossa superfície ele é um paraboloide. Um paraboloide de concavidade para baixo, 1 menos x² menos y². Você consegue visualizar isso escondendo o y, fica uma parábola de concavidade para baixo. Se você tirar o x, fica uma concavidade de parábola para baixo, que passa lá em cima no 1. Então, como você tem essas duas parábolas, e ao longo do z você tem circunferências, você tem esse paraboloide de concavidade para baixo, que começa lá em cima no 0, 0 e 1 e se estende para todo negativo. Mas nós só estaremos trabalhando com o z maior do que zero. A nossa equação é acima do plano xy, então é só essa parte superior. A nossa região, como o z está isolado, a nossa região vai ser essa sombra, e essa sombra é essa circunferência aqui no plano xy, que o raio vai de 0 até 1 e o θ vai de 0 até 2π, ele dá a volta inteira. Claro, por ser uma circunferência, eu já estou até colocando em coordenadas polares, que é o que a gente vai precisar usar para resolver essa nossa região, certo? Resolvendo então, a gente tem que fazer o campo vetorial vezes o nosso vetor normal. O campo vetorial é xi mais yj mais zk. As nossas derivadas. Derivada do z em relação a x. Derivada do z em relação a x vai ser menos 2x. Menos do menos 2x com esse menos vai ficar mais 2x. Derivada em relação a y, menos 2y. Com esse menos da fórmula, mais 2y. Mais uma vezes o k. Como é um produto escalar entre vetores, você faz i com i, j com j e k com k e esquece que ele é um vetor. Então a gente vai ter x vezes 2x, 2x ao quadrado. X vezes 2y, 2y ao quadrado, mais z vezes k. Mas o que é o nosso z? O nosso z ele é igual a 1 menos x² menos y². Então, fazendo essa subtração, a gente vai ter x ao quadrado mais y² mais 1. Eu vou exemplificar isso aqui do lado para vocês entenderem essa equação um pouquinho melhor. Fazendo aqui do lado, então, x com 2x, 2x², y com 2y, 2y², mais o z. Esse z você já poderia ter substituído por 1 menos x² menos y². Mas, caso você se sinta mais confortável de colocar ele aqui e depois substituir, fique à vontade, tá? Eu prefiro colocar assim, que aí vocês sabem de onde que vem esse nosso z. Porque, olha só, você tem uma integral dupla e você tem 3 variáveis. É claro que você vai ter que fazer alguma substituição aqui. E a substituição é exatamente a nossa equação paramétrica. Lembra que você faz o x igual a x, o y igual a y e o z igual a essa equação. Então, você vai estar substituindo essa equação no lugar do z. Assim, a gente vai ter 2x² menos 1x², vai ficar 1x². 2y² menos 1y², 1y², mais 1dA, que é essa nossa integral que nós temos aqui. Bom, agora nós precisamos resolver ela. Para resolver, como nós temos uma circunferência, precisamos utilizar as coordenadas polares para resolver, certo?
Nas coordenadas polares, x² mais y² a gente pode substituir por r². No lugar do dA, a gente tem que utilizar r dr de θ ou r de θ dr. E os limitandos. Bom, o raio vai de 0 até 1 e o θ vai de 0 até 2π porque ele dá a volta inteira. De 0 até 1, de 0 até 2π. r² mais 1 vezes r dr de θ. Resolvendo essa nossa integral, que não tem nada de difícil, não precisa usar nenhuma substituição, vai ficar r² mais r, a gente vai ter como resultado 3π/2, certo? Então, essa é uma maneira bem mais fácil de utilizarmos. Resolvermos a integral de fluxo. A única coisa que você precisa saber, primeiro, qual que você está isolando? Ou é x, ou é y, ou é z. Se você está isolando, qual é a direção? A direção ela é positiva ou ela é a direção negativa? E aí, a partir disso, você utiliza o elemento, o vetor normal, condizente à sua situação, que vai ser uma destas 6 possibilidades, certo? Vocês lembram que lá no segundo slide eu comentei do teorema de Stokes? Que o teorema de Stokes só poderia ser visto depois das integrais de fluxo? É por causa disso, porque quando você tem uma curva e ela está no sistema tridimensional, a gente tem que multiplicar pelos vetores normais. E os vetores normais eles vão estar numa destas 6 condições. Então, o teorema de Stokes, eu vou voltar nessas condições dos nossos vetores normais à superfície. Pode ser na direção positiva, na direção negativa, positiva, negativa, positiva, negativa, isolando z, y ou x, certo? Em relação às integrais de fluxo, é isso. É bem tranquilo, não tem muita coisa para fazer. São essas substituições. O próximo conteúdo que a gente vê é o teorema de Gauss. E o teorema de Gauss também, ele é um conteúdo bem tranquilo, bem fácil para a gente trabalhar. É uma substituição que a gente faz que simplifica muito da nossa vida. Em outras palavras, ele, adiantando o conteúdo, né, ele é assim, quando você tem uma superfície e essa superfície ela é totalmente fechada, a gente usa o teorema de Gauss, que ele vai calcular para todos os lados ao mesmo tempo. E para isso a gente precisa calcular o divergente. A única coisa difícil do teorema de Gauss é que, como essa tua superfície ela é fechada, essa superfície ela pode ser qualquer coisa, ela pode ser um cubo, que seria alguma coisa tranquila, mas ela pode ser um cone, ela pode ser um cilindro, ela pode ser um paraboloide, ela pode ser uma esfera. E aí, nestes outros casos, você precisa utilizar necessariamente as coordenadas cilíndricas e as esféricas. Então, como sugestão a vocês nesse momento, antes de vocês olharem as aulas de integrais do teorema da divergência, deem uma relembrada nas coordenadas cilíndricas e nas esféricas e como são as integrais triplas em coordenadas cilíndricas e esféricas, tá bom? Vai estar ajudando vocês bastante em relação a isso. O conteúdo de cálculo 3 em si não tem complicações, o problema é a gente buscar isso lá no cálculo 2 e utilizar aqui, beleza? Então é isso, gente. Até a próxima aula, que vai ser a aula 22.